Olá pessoal, esse aqui não é um vídeo comum onde você vai ver um técnico tirando defeito e fechando o módulo e dizendo foi isso, certo? Esse aqui é um vídeo bem explicativo, onde se você fizer o passo a passo que eu vou fazer aqui nesse módulo, você vai consertar qualquer amplificador que utilize esse componentezinho aqui chamado IRS292, onde eu fiz um diagramazinho aqui simples, que dá para vocês entenderem bem. Então vamos guardar isso aí aqui. Se vocês entenderem bem como funciona esse componente aqui, vocês vão consertar qualquer saída de som, qualquer, seja de um amplificador automotivo, ou seja de um som desse que usa em casa, ou até mesmo de um amplificador profissional, certo? Que utilize esse componente chamado IRS292. Nesse caso aqui é SMD. Se você compreender isso aqui, você vai consertar qualquer um. Vamos para o passo a passo para fazer a manutenção desse amplificador que está apresentando curto aqui na saída. Vamos identificar o curto no amplificador, tirar o curto e depois fazer o passo a passo. Geralmente quando tem saída em curto, geralmente esses CI aqui, alguns deles entram em curto. Então vamos para o passo a passo. Vamos seguir apenas esse passo aqui, ó. São 1, 2, 3, 4 e 5. Apenas 5. Se você seguir ele bem direitinho, você tira um defeito do amplificador desse ou até de qualquer um outro que utilize esse aí. Qual é o primeiro passo? Identificar se tem curto no amplificador. Vamos desligar esse fio aqui. Vamos identificar se tem curto aqui nas saídas. Primeiro, eu não vou passar o passo a passo de como testar um transistor, e sim como você fazer a manutenção já. Principalmente para as pessoas que já conhecem o passo a passo inicial. Primeiro passo, mesmo assim eu não deixo de explicar um pouco. Ó, primeiro passo, você vai testar os transistores se tem algum curto. Primeiro não. O segundo não. Pronto. Vamos para o próximo. Terceiro. Não. Ok. Eu não medi nenhum quarto não, porque geralmente quando não tem no terceiro, quando não tem entre dreno e source, quando não tem curto, geralmente para cá também não tem não. Mas vamos lá, um passo a passo bem rapidinho aqui. Identificou se tem curto. Ele liga, ó, achei o primeiro aqui, ó, 4 ohms. Ele liga, mas já fica na proteção o tempo todo. Já vai para vermelho. Ó, tá vendo? Aqui já não tem curto aqui, ó. Certo? Então vamos ver esse aqui. Ok. Identificamos um curto. E aí, eu vou arrancar o transistor aqui logo. Ó, você vê que ele não está em curto para o gate. Se esse transistor aqui estivesse em curto realmente, ele ia dar curto para cá, para o gate. Vamos ver aqui entre dreno e gate. Está dando 9K, então não está em curto. Certo? Ele está dando curto aqui, ó. Entre dreno e source. É tanto que não tem curto no outro, tá vendo? Então, o que a gente tem que olhar daqui para frente? Se aqui ele está mostrando um curto-circuito nesse transistor, e aqui entre gate e source não tem curto, então provavelmente esse transistor vai estar bom. Não precisa nem retirar ele da placa, certo? O que a gente vai verificar agora? Quem está ligado na linha dele, certo? Tem um transistor nesses dois terminais. Tem mais componente nessa linha aqui dos dois transistores, mesmo que você está com um transistor aqui soldado aqui, mas na mesma linha vai ter mais componente. Nesse caso aqui são esses diodos. 4 diodos e aqui 4 diodos, certo? O meio desse diodo é ligado direto na saída de som, um canal, outro canal, certo? Inclusive tá aqui, ó, direto no terminal de saída. Ó. Aí, o que você tem que medir? Paralelo ao diodo. Porque um lado dele é na saída e o outro lado é na alimentação, negativo e positivo de cada. Ó, não tem curto. Olha, esse aqui já está em curto, certo? Por que a gente não vai retirar o transistor? E sim retirar esse diodo? Porque ele está em paralelo à saída, correto? Esse diodo está em paralelo aqui da saída de som para o positivo e o outro da saída de som para o negativo da fonte, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai retirar o diodo. Estou usando aqui a estação de ar quente para ser um pouquinho mais rápido, sem colocar, ó, pronto, tirou um. É exatamente o lado que está em curto. Olha, o curto desapareceu, correto? Cadê o diodo? Agora.
Olha, o diodo estava em curto mesmo, tá vendo? No lugar acabou o curto, acabou. Vamos ver o do lado aqui, não tinha curto, mas vamos verificar, já que tá do ladinho aqui. Pronto, acabou o curto. Agora, vamos lá para a saída onde estava em curto. Era esse transistor, entre dreno e source. Acabou o curto? Acabou, tá vendo? Pronto, então significa que o curto desapareceu. Se o curto desapareceu, o que a gente vai fazer agora? Não tem curto na saída mais. Acabou o curto, era só esse diodo. Próximo passo, a gente vai verificar com o osciloscópio, certo? Vai sair as 4 saídas. Primeira fonte, né? Ver se vai funcionar. Primeira fonte. Chavinha aqui para X1. Vamos ver aqui. Se chega pulso aqui na fonte. Chegou. Vou mostrar aqui a vocês. Olha. Tá vendo? O outro transistor chegou. O outro lado. Lá no gate do transistor. Chegou. Então tem pulso aqui na etapa de fonte. Vamos para a saída agora. A saída você pode medir ali direto na bobina. Chavinha aqui para X10. Certo? X10. Ó. Chegou. Vamos configurar esse pulso aqui. Abrir um pouquinho. Vamos abrir um pouquinho aqui. Pra gente visualizar melhor o pulso. Ó. Ok, já dá pra ver aqui. Agora, um canal. Tá ok, vamos pro próximo. Segundo canal está ok. Vamos para o terceiro, que é desse lado. Aqui, ó, nesse ponto da bobina. Terceiro canal tá ok. Agora vamos para o próximo, que é aqui na bobina. Ó, não tem nada, tá vendo? Ó. Se você colocar aqui, já vai chegar pulso. Então significa que este canal aqui tá com problema. Agora vamos identificar. Se ele não tem curto aqui nos transistores, então provavelmente vai ser aqui, ó, no IRS 292. A alimentação dele ou ele em curto. Vamos lá. Passo a passo aqui, direto sem edição para vocês verem. Não é difícil de resolver esses problemas. Vamos lá. Agora a gente vai medir algumas alimentações, certo? O que a gente vai medir? Vamos para o primeiro passo. Vamos seguir. Até aqui a gente identificou desliga. Até aqui a gente identificou que tinha um curto, paralelo ao transistor de saída, que era esse diodo aqui. Retirou o diodo, deixa sem ele lá, depois a gente coloca, certo? Ó, vou deixar fora. Agora vamos seguir o primeiro passo aqui. Qual o primeiro passo aqui a seguir? Se você aprender como seguir esses passos aqui, esses 5 passos, você vai fazer qualquer manutenção desses amplificadores. Vamos lá. Deixa eu ligar o ventiladorzinho aqui, que tá calor aqui. Vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é verificar se, como não tem curto na saída, a gente já viu que funcionou 3 canais, só esse canal não funcionou. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, identificou aqui, não tem curto nenhum, então vamos para cá. O primeiro passo é identificar aqui, o que está errado aqui, ó. Vamos para o primeiro passo, medir a alimentação entre pino 2 e pino 1. Se tem aqui, é para ter aqui, ó. Aqui é o voltímetro, ó. O voltímetro de cada ponto. Aqui é para ter 5,6 positivo entre 1 e 2, ó. Tá vendo? Aqui é o multímetrozinho aqui, ó. Entre pino 2 e pino 6 é para ter 5,6 negativo, correto? Negativo, aqui é positivo, aqui é negativo. O terra é o mesmo, ó. Tipo, mediu aqui, ó. Positivo, negativo. A gente vai medir esse passo. Vamos primeiro para esse passo. Vamos conferir lá na placa. Vamos ligar o equipamento. Aqui eu coloco o remoto aqui mesmo. Pino 1 e 2. Ponteira vermelha no 1, certo? A preta no 2. 5,6 positivo. Pino 1 e 2, 5,6 positivo. Está correto. Vermelho no 1, preto no 2. Ok. Vamos deixar a ponteira preta no pino 2. Muito cuidado para não fechar curto. E no pino 6 é para ter 5,6. 5,6 negativo. Tá vendo lá a setazinha negativa? Entre pino 2 e pino 6 temos 5,6 negativo. O primeiro passo, certo? Primeiro passo está ok.
certo? Temos a alimentação entre pino 1 e 2 e 2 e 6, ok. Agora qual é o segundo passo? É medir essa daqui, ó. Vamos para o segundo passo, se está ok. Segundo, vamos ver. Tem que medir aqui em torno de 13 volts, entre 12 e 13, certo? Entre 10 e 12, entre pino 10 e pino 12, é para ter 13 volts. Esse é o segundo passo. Esse pino aqui do transistor, o source, é mesmo que tá ligado ali no pino 10, correto? Agora vamos entre pino 10 e pino 12. Vamos lá ver quantos volts tem. 15 volts. Ok. Tá um pouquinho acima, mas ok. Até 15 volts é permitido aqui. 16, mas ok. 15 volts. Então a gente tem alimentação. O segundo passo está ok, que é medir a tensão no pino 12. Está ok. Certo? Agora vamos para o terceiro. Terceiro é esse aqui, entre pino 13 e 15, para ter 15 volts, essa média. Isso é todo o amplificador que utiliza esse CI aqui, IRS 292. Vamos ligar o multímetro, porque ele está cansado já. Olha, eu estou utilizando sempre o source do transistor para evitar que bota as duas ponteiras aqui muito próximas, certo? Opa, é nesse aqui. Mas é o mesmo pino. É tanto que dá bip aqui, ó. Certo? Significa que é a mesma trilha. Então agora a gente vai medir entre pino 13 e pino 15, que é para ter em torno de 15 volts. 8 volts. Pronto. Esse é o problema porque não está funcionando esse canal. Vamos só para a gente comparar. Vamos para o outro canal que tá bom. Nesse pino para ver quantos volts é para chegar. Olha. Opa. Esse terra aqui, ó. Olha aí, tá vendo? 14.5 nesse pino 15. Então, nesse pino 15 aqui, ó, é para ter em torno de 15 volts aproximadamente, ó. Tá dando 8, tá dando a metade. Então não vai funcionar de jeito nenhum. Então vamos identificar por que tá faltando essa alimentação. Até agora a gente identificou o 5,6 mais, 5,6 menos, tá ok. O segundo é a linha de 13 volts entre pino 10 e 12, está ok. Agora o terceiro é esse aqui, que está faltando esses 15 volts, tá apenas 8 volts. E de onde vem essa alimentação aqui, ó? Tá faltando essa. Se chegar essa aqui, se seria para funcionar. Essa trilha aqui da alimentação positiva para chegar aqui, para chegar nesse ponto, existe aqui, ó, um resistorzinho. Geralmente é 10R, certo? 10R ou 4R7 também, certo? Vamos medir eles se estão bons e o que está acontecendo. Mas na maioria das vezes, quando esse resistorzinho aqui abre, é porque esse aí aqui vai estar ruim. Vamos lá. Pino 15, ele é ligado, ó. Se você fechar aqui, ó, ele vem direto para esse resistorzinho aqui, 4R7. Aqui tá inteiro, vamos ver, ó, deu bip, né? Então significa que é a mesma trilha. Agora vamos para o outro lado do resistor. Deu aberto, ó, 50K, certo? Ó, aqui deu aberto, então o resistor está ruim. Vamos colocar o resistorzinho do 4R7. Tá faltando alimentação no pino 15. É o terceiro passo que você tem que seguir. Agora vamos medir se chegou essa alimentação. No resistor dá pra gente medir melhor. Não, permanece agora do outro lado. Pronto, agora permanece, certo? Ó, permanece os 8 volts, ok? Preste atenção aqui, agora é onde está o que muitos técnicos se enrolam e não resolve não. Antes, com o resistor aberto, estava dando 8 volts aqui, certo? E desse lado aqui, estava 0. E agora está dando 8, então significa dizer que o resistor está bom, certo? Botei o resistor bom. Lá no pino 15, se a gente for medir, 8 volts. E agora, qual o passo que a gente tem que fazer? É medir para ver se chegou o pulso. Chavinha aqui para 10. Ainda não. Vamos ver se aqui tá normal. Tá normal. Olha, vocês verem aqui, ó. Medindo nesse aqui, certo? Lá no indutor, chegou o pulso. Agora vamos medir o próximo. Olha, não chegou, tá vendo? Ó, tá lá ligado, conectado. Correto? Ó, conectado, não chegou. Então vamos ver um outro passo agora, ok? Vamos ver o próximo passo. O que que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente aqui chegou
Desligando aqui. Aqui é o que a gente fez. Primeiro passo, ok. Segundo, ok. Terceiro, que é esse aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Terceiro estava faltando atenção aqui. Tinha apenas 8.2 volts desse lado aqui, ó. Certo? No CI tinha 8.2, é para chegar a 15. Desse lado aqui não tinha nada. Ok? Aí agora, a gente viu que tinha um resistor aberto, 4R7. A gente colocou o resistor, fechou aqui o arcozinho, colocou o resistor. E aí, o que aconteceu? Permaneceu a mesma voltagem. A diferença é que chegou aqui e chegou aqui também. Então, certamente o resistorzinho está passando a alimentação para cá, para o resto do circuito. Mas a gente precisa que chegue essa tensão é aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Existe o próximo passo. Para você identificar agora, nessa medição aqui, que já chegou 8 volts aqui de um lado e do outro resistor. Se esse CI aqui é o problema que está ruim ou não, você vai medir aqui, ó, esse pino 5. Esse pino 5 aqui é o que muitos técnicos, uma maioria, não conhece. Às vezes tem essa alimentação, que é o primeiro passo. O segundo passo tem essa alimentação. O terceiro passo tem essa aqui, 8 volts. Sempre é 8 volts, ou às vezes mais um pouquinho, mas não chega a 9, certo? Então, esse pino 5 aqui é quem vai lhe dar o diagnóstico se o CI está bom ou não. Por quê? Esse ponto aqui, do pino 5 para a terra, tem apenas um capacitorzinho, certo? E desse ponto aqui, o que você vai encontrar? Uma tensão positiva. É para ter positivo em torno de 4.5 volts. Certo? Esse ponto aqui é o ponto que muita gente não conhece desse aí e termina não consertando o amplificador. Vamos ver se está chegando essa alimentação positiva, certo? Tem que chegar ela. Se chegar positivo, é para estar funcionando. Se não funcionar, é outra coisa. Vamos ligar novamente. Ah, só mais uma coisa. Esse positivo aqui é para... A referência dele como aterramento é o mesmo do pino 2, correto? Vamos lá. Vamos pegar aqui pino 2 e pino 5. Olha lá, chegou 5 volts, correto? 5,6, mas significa o que lá? Encostado 5, encostado no número 5 tem uma seta negativa, e não é para ser negativo, é para ser positivo. Então é por isso que não está funcionando. Agora aqui já dá para dar um diagnóstico sobre o CI. Por quê? No pino 6 existe uma tensão negativa também, ó, de 5,6. E no pino 5 é para ter positivo e está negativo. Então significa dizer que esse CI, ao invés de no pino 5, ao invés de aqui no pino 5 para ter positivo, ele está negativo. Então significa dizer que ele está a mesma tensão do pino 6, entre pino 5 e pino 6. Significa curto? Sim, poderia ser um curto aqui. Pode ser um curto aqui, que existe um capacitorzinho desse ponto a esse, certo? Mas, por que descarta a possibilidade de ser um curto aqui? Porque apenas a voltagem aqui do pino 15 está faltando, está baixo, está a metade. Se fosse um curto aqui nesse pino 5 para o 6, o que ia acontecer? Essa tensão provavelmente ia estar em torno de 10 ou 12 volts. Porque não ia ter problema no CI, a tensão ia estar normal, apenas estava faltando oscilar o CI. Então, para oscilar tem que ter tensão positiva aqui no pino 5. Mas vamos identificar aqui entre pino 5 e 6, ver se não tem alguma... 1, 2, 3, 4, 5. Entre pino 5 e 6, ó, deu como se estivesse aberto. Então, pelo menos curto está descartado, né? Está desligado o módulo. Certo? Olha lá. 9 mega. Então está descartado. Então, olha só. Existe no canal aí um vídeo que explica bem direitinho para testar o CI e não o circuito. O CI, para ver se o CI está bom ou ruim. Como aqui, pela lógica que já dá para ver que tem tensão negativa aqui nesse ponto, e aqui a tensão está baixa, então provavelmente esse CI aqui vai estar ruim. Certo? É para chegar positivo aqui. E aqui é para chegar em torno de 15. Vamos lá. Vamos tirar esse aí. Estava um pouquinho longe. Pouco ar. Olha lá. Soltou. Pronto, soltou isso aí.
Olha aí. Passa mais uma soldinha nova para limpar. Tipo estanhando os terminais e tirando o excesso de solda. Vamos limpar o local. Ligar o tanque de guerra aqui, que é esse multímetro. Se for um inscrito aí do canal que falou que esse multímetro é um tanque de guerra, realmente é muito bom. O bom dele é que é automático, todas as funções aí. Pronto, tá limpinho, resistorzinho no lugar. Aqui tá faltando o diodo, depois a gente coloca. Vamos ver como é que ficou a alimentação agora. Vamos ligar ele. Sem o CI. Pino aqui do source, vamos ver no pino 15. Olha, chegou, tá vendo? Tirou o CI, ó, chegou aqui no pino 15, 12.19. Pino 12. Correto, 15 volts. Pino 1, que a gente já mediu, né? Mas sempre é bom conferir quando tira o CI. Entre 1 e 2. Pino 2 é terra. Pino 1 é positivo. 5,6 positivo. Pino 6. 5,6 negativo. Vamos para o pino 5 agora, ver o que aconteceu. Olha lá, 2 negativo, tá vendo? Praticamente acabou aquela negativa que estava aqui, ó, tá zerando, ó. Já ele chega positivo. Olha lá. Zerou, não tem mais alimentação no pino 5, que tinha negativo, correto? Agora vamos fazer o que? Vamos colocar aqui um novo CI, certo? Observe que aqui tinha tensão positiva, com CI no lugar, tinha tensão negativa, certo? Com CI no lugar. E aqui estava 8,2, pino 15. Quando eu tirei o CI, a tensão aqui já subiu para 12, já vai funcionar perfeito aqui, com CI bom. Certamente esse CI tava matando essa voltagem aqui, ó. E aqui estava chegando negativo. Por estar matando a voltagem, certo? Por estar matando a voltagem, o CI aqui, o transistor certamente em curto aqui na saída. Algum defeito no CI aqui. O que esse pino 5 faz? O sistema aqui de feedback, de proteção dele, faz e joga esse ponto aqui negativo exatamente para não armar pulso, que tem defeito aqui na saída dele. Então, agora já chegou aqui, ó, 0 volt, tá zero, tá só esperando aqui o circuito interno do CI alimentar esse ponto. E aqui já está alimentado. Vamos colocar um novo CI. De novo chegando. Olha. IRS 29.2. Agora vamos colocar ele nessa posição que é mais fácil para soldar. Pino 1. Tem que olhar sempre a polaridade. Eu estou um pouquinho mais para cá. Solda um pino, só um. Igual direitinho, solda um pino. Solda apenas um. E dá um toquezinho no outro pino ali, ó. Ó, bem igualzinho. Tá vendo lá? Bem igualzinho. Agora é só soldá-lo. Vamos soldá-lo. Aqui essa solda aqui eu faço assim, ó. Vou deixar numa posição que melhor para eu soldar aqui. Depois eu mostro a vocês. Mas observe aí, ó. Solda todos os pinos por igual. Vem aqui, pega a pincezinha, ó. Imprensa um pouquinho ele aqui, ó. Pra ele baixar. Pronto. Espera esfriar. Correto? Agora vem para o outro lado. Faz a mesma coisa. Olha lá. Faz a mesma coisa aqui, ó. Esquenta todos os pinozinhos de uma vez só. Tem um capacitorzinho aqui chato que sempre ele atrapalha aqui. Agora vamos dar uma impressãozinha também aqui, um pouquinho, só um pouquinho, para ele apoiar aqui na placa. Pronto. Agora o que a gente vai para tirar esse excesso de solda? A gente pode fazer assim, deixa eu tirar aqui o zoom. A gente pode fazer assim, ó, levanta a placa, correto? Vamos ver se dá para vocês verem aí com o zoom. Ó, a gente levanta a placa, ó. Tá vendo? Bem direitinho as soldas, ó. Tudo separadinho. Agora, ó, tá faltando esse capacitor aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Tá? Na falta desse capacitor aqui, muitas vezes o CI nem toca e corta, entendeu?
Vamos colocar logo esse capacitor. Prontinho. Soldado. Agora vamos esperar esfriar. E vamos ligar o amplificador. Primeiro, vamos esperar ele esfriar. Deixa isso aqui desligado mesmo. Deixa eu ver se já esfriou. Já esfriou. Ok. Agora vamos testar. Primeiro vamos ver como é que tá as tensões. Vamos ver direto no pulso, né? E vamos medir as alimentações. Positivo. Positivo. Terra. Vamos lá para o osciloscópio agora ver se isso aí funcionou. Pois é, pessoal, se vocês seguir, ó, aqui onde estava o terceiro passo, chegou. Então vamos dar um ok. Chegou aqui 12 volts, depois que a gente tirou o CI. E agora o último passo foi esse aqui, ó. Ficou 0 volts aqui, ficou 0. E agora vamos ver se ele vai chegar positivo. Aqui tem que chegar positivo quando o CI estiver no lugar. Se tiver positivo, aí vai funcionar. Vamos para o quinto passo. Vamos ver se no pino 5 chegou aquela alimentação que estava negativa. Depois que a gente tirou o CI, ela zerou. Pino 2, que é terra. E pino 5. Chegou 5 volts no pino 5. Então certamente o CI está oscilando. Pino 6, negativo. Vamos direto para a bobinazinha aqui, ver se chegou o pulso. Tá ligada já. LEDzinho azul aqui acesa. Vou apagar essa luz aqui para vocês verem. Vendo? O LEDzinho tá aceso aqui, ó. Pronto, vamos lá, direto para a bobina. Aí, olha aí, vamos lá. Ó, pino da bobina, né? Bota na escala de X10 aqui, ó. Tá comido aqui o ferro de solda aqui, irmão. X10, certo? Vem direto para a bobina aqui, ó. Ó lá, chegou, tá vendo? O outro canal. Olha lá, bem fechadinho. Sobre isso aí é só fazer isso aqui, ó. Se você quiser abrir mais ou fechar, ó. Certo? Para você visualizar melhor. Vamos testar o áudio aqui e vamos fazer um resumo do que acontece geralmente quando você não resolve o pepino. O outro canal. O outro eu não deixo muito tempo aí para não dar direitos autorais no áudio. O outro canal. Ok. O canal principal que estava com defeito era esse aqui. Se você dominar o conhecimento nesse seisinho aqui, você vai fazer qualquer amplificador que utilizar ele funcionar. Você sabendo que no pino 1 você precisa ter 5,6 positivo, sempre o terra pino 2, correto? Para esse lado aqui do CI, o terra é o pino 2. Você sabendo que no pino 1 você tem que ter 5 volts positivo e no pino 6, 5 volts negativo. E nesse pino 5 você tem que ter aqui, ó, 4,5 a 5 volts positivo, correto? Se você dominar essa parte aqui, dessas alimentações, você vai fazer qualquer amplificador funcionar. Pino 1, pino 6 e pino 5. Pronto, tem que ter essas tensões, correto? Essa é a última que você vai pesquisar. Você vai primeiro a 1, a 2, que é pino 1 e pino 6, e depois essa aqui, ó. Pino 10 e 12, e depois essa aqui, ó, que é 13 e 15. Tem que ter essa alimentação e essa tá aqui, todas elas, ó. Essa aqui é para ter 15 volts e bateu lá os 15. Essa aqui é para ter 13, em torno de 13. Essa aqui é para ter 5,6 negativo, 5,6 positivo. Se tiver todas as tensões aqui e esse pino aqui estiver como estava, tipo negativo, então o CI vai estar desligado, vai estar ruim. Agora, se ele tiver negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, oscilando, o tempo todo oscilando. Você bota no osciloscópio, ele fica assim o eixo do osciloscópio. Tipo assim. Fica assim o eixo do osciloscópio, subindo e descendo. Tipo isso assim, ó. Se ele estiver tipo fazendo assim, ó. Aqui tá 0. Quando você vai medir lá no pino 5, ele faz isso aqui. Vai para 5 e volta para negativo. Aí fica 5 positivo, 5 negativo. 5 positivo, 5 negativo.
Se esse pino aqui você medir com osciloscópio ou com multímetro, bom com um multímetro analógico, se ele tiver hora subindo e descendo, então eu sei que está em proteção. Aí você tem que procurar defeito na saída. Se ele tiver oscilando aqui, então significa que ele está em proteção. Nesse caso aqui ele estava negativo. Tirou o CI, já ficou 0 volts. Botou o CI, chegou positivo. Se ele estiver oscilando mais e menos, mais e menos, mais e menos, como eu mostrei no osciloscópio, ou até com multímetro, significa que ele está em proteção. Você vai procurar o defeito entre pino 11, certo? Entre 11 e 14. São esses dois pinos aqui, os pinos de saída PWM. Ó. Esses dois pinozinhos aqui é o pino de saída PWM. Esse PWM está muito mal feito aqui, ó. Pronto, é para ter esse pulso aqui, ó. Se ele estiver oscilando aqui, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo na alimentação, você pode procurar o defeito nesse pino aqui, ó. Entre pino 11 e pino 14. Essas duas saídas vai ter algum componente ruim na linha. Valeu, pessoal. Se gostaram aí do vídeo, deixa aquele likezão aí. E vamos pro próximo vídeo. Acompanha aí para vocês desenrolar isso aqui.